Faça as coisas que teme. Ralph Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível, só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Superando o medo de plateia. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janete, uma jovem cantora de ópera, cuja carreira fora interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser sua última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Com maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar corpo e mente. Com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente, repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana, sentia-se equilibrada e confiante. Ao chegar a hora, fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-la até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado. E lembro-me de todas as respostas depois, mas quando estou na sala, olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo de fracasso cria a experiência de fracasso, por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente
que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha um registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhes parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles recebera. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesmo. Submetida a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo-poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Medo de água. Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar, bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava. Saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente. O resultado foi que durante anos tive medo de água. Certo dia contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para uma piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico construído de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não tem vontade, nem consciência, você, porém, tem ambas. Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo aonde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, continuou ele, diga em voz alta e forte, vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação. Use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e dessa forma vencer a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água o domine. Lembre-se, você é o Senhor da água. É isso aí, pessoal. Aqui foi uma preleção do Dr. Joseph Murphy sobre o medo, passando por várias situações reais e de como as pessoas conseguiram superar o medo. E da mesma forma você deve seguir, tudo bem? Eu acredito que você percebeu que sempre a solução está voltada em você parar, em você se autossugestionar, em você escolher uma prece, em você ter uma atitude de frente em relação à situação que você tem medo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter chegado. Vamos continuar os estudos do Dr. Murphy.